Salve tropa, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Matheus aqui. Hoje a gente vai estar falando sobre a evolução e a carreira de um aluno, né? Basicamente para demonstrar para vocês como que a gente direciona e gerencia a carreira de um aluno para que ele passe de um jogador break-even, às vezes que não ganha dinheiro, para um jogador lucrativo, tá? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal para estar sempre acompanhando os nossos conteúdos e também ativar as notificações para estar sempre ciente de quando sair novos conteúdos por aqui, beleza? Então vamos lá. Eu peguei o caso de um aluno aqui que ocorreu alguns erros durante a evolução dele e é comum, tá? Cada carreira é única e individual e a gente vai acompanhar aqui para ver o que poderia ter sido feito, o que foi feito para ir direcionando ele a um jogo lucrativo, né? Tá? Então ele ingressa no time em 2023. E aí, depois que ele vai jogando pra gente, a gente começa a avaliar as stats dele, as stats básicas ali, coisas como o VPIP, pré-flop raise, dá uma olhadinha no EV, apesar que o EV precisa de ter muito mais mãos. Aqui a gente tem 122 mil mãos dele, precisa de ter pelo menos umas 200 mil mãos para ter uma noção básica. E olha assim, nem assim é tão preciso, mas o VPIP, o pré-flop raise, diz muito sobre como que o Takara está jogando, quantas mãos ele está jogando, quantas mãos ele está dando pré-flop raise, um pouco do tribet e um pouco dessa aqui que é WWSF, que é One When Sol Flop, que às vezes que ele ganhou o pote quando ele viu o flop, tá? O que demonstra pra gente quanto que ele briga pelos potes, tá? E de cara eu já vejo que ele tem um perfil meio niche. O que seria isso? Ele joga poucas mãos, cara. A título de comparação, eu sou 28-18 em VPIP pré-flop raise. Então assim, eu jogo pelo menos 10% a mais de mãos do que ele e dou raise com pelo menos uns 5% a mais de mãos do que ele geralmente, tá? E isso aqui também diz em relação à agressividade do aluno. E a agressividade seria a frequência de vezes que ele aposta ou dá raise em cada street. E vocês podem ver que ele dá aposta ou dá raise 36% das vezes no flop, 33% turn e 30% no river, sendo que essas stats são as minhas, é 42, 40, 43, ou seja, eu aposto ou dou raise muito mais e brigo muito mais pelos potes do que ele. E essa One Man Sol Flop, a minha, por exemplo, é 49. Então, se eu vejo o flop, eu ganho quase metade das vezes. Então, assim, aqui a gente já tem traço meio que um perfil do aluno e já tem que pensar como que a gente vai direcionar os estudos dele. Aqui eu já sei que pô, ele precisa estudar mais linhas agressivas, tanto por valor quanto por blefe. Porque o jogo agressivo, quando você pode apostar, é o que dá dinheiro e a gente quer ser agressivo apostando e a gente quer ser passivo pagando. A gente não quer ficar pagando muito, porque muitos dos perfis de jogadores que a gente enfrenta é como ele, eles não apostam muito por bluff principalmente. Então acaba que a gente não quer ficar pagando muito, a gente quer apostar muito, tá? Então assim, aí a gente pega os resultados dele de 2023, então em 2023 ele ingressa e a gente começa aos poucos aí lapidando o jogo dele. E ali a gente não tem expectativas de resultados. A gente não quer que ele tenha resultados porque, cara, ele tá com o jogo cru, é muito difícil ter resultados, sendo que você não sabe muita coisa de poker ainda, não sabe estratégias e coisas do tipo. Então assim, em 2023 a gente filtra o gráfico aqui até $7, ele não joga acima disso nessa época. O buy-in, o average buy-in dele, ele joga em média torneios de 2,50, certo? Fez ali 3 mil jogos e não ganhou dinheiro. E só de não ter perdido muito já é lucro, tá? Porque esse período primário, ele é um período para você aprender. Então, assim, não é para você. Se você não perder dinheiro enquanto você aprende, é lucro demais. É muito bom isso, tá? E aí, o que a gente passa? A gente quer que ele se torne lucrativo nesse micro, nesse buy-in mais baixo. Então, assim, termina 2023, a gente já direciona ele para em 2024 a ter um jogo mais lucrativo. Aí chega o primeiro semestre de 2024 e ele começa a evoluir, tá? As stats básicas, lembrando, elas estavam elas estavam 18-14 e agora ela vai para 22-18, ou seja, agora ele já está jogando mais mãos. O tribet foi de 8 para 10, o one sol flop aumentou 2%, ou seja, ele já começa a jogar mais mãos e brigar mais pelos potes. A agressividade ela se mantém comparada a 2023, só que vocês têm que entender que essa agressividade é baseada na quantidade de mãos que eles jogam. Se ela se manteve com ele jogando mais mãos, quer dizer que ele está se tornando mais agressivo. E é isso que a gente busca. Ninguém muda o jogo da noite para o dia, certo? Então é sempre repetição, passo a passo e repetir aquilo que você está aprendendo para se tornar algo habitual para você a tomada de decisão. Então assim, em 2024 ele começa a se tornar mais lucrativo e aí a gente vê que os resultados dele no mesmo buy-in. Primeiro que ele começa a jogar mais torneios de 3, 4, 5 dólares, então o buy-in, apesar de jogando até 7 dólares ainda, o buy-in sobe de 2,50 para 4,40 e ele já começa a ter um gráfico lucrativo.
certo? 4.200 dólares de lucro, ROI médiozinho de 14%, ou seja, com poucas coisas que você muda no jogo, já dá para ganhar dinheiro no micro, rapaziada. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque, pô, em primeiro semestre, em 7 meses, 4 mil dólares, mas, cara, 4 mil dólares vezes 5, que é o dólar, é 20 mil reais, né? Se você dividir 20 mil reais por 6 meses aí, se fosse 5 meses, você teria 4 mil por mês, então deve ter uns 3 mil por mês ali. É um dinheiro relativo e é sempre progressivo, né? O poker, o bom da carreira de jogador de poker, além de muitos outros benefícios, é o benefício de você, primeiro, trabalhar em dólar e, segundo, de você sempre ter uma perspectiva de evolução, perspectiva de aumentar o seu lucro. Ao contrário de muitos outros trabalhos que você sempre vai ganhar o mesmo e, quem sabe, ganhar uma promoção que aumente um pouquinho o seu lucro, né? Então, assim, começa a construir um jogo lucrativo, porém, apesar de até 7 ele estar começando a construir um jogo lucrativo, a gente comete alguns erros também, tanto ele quanto nós em relação à gestão de grade, e hoje em dia a gente já tem bastante experiência quanto a isso para evitar ao máximo erros, mas qual que é o erro? Se a gente filtrar o gráfico dele de 2024 acima de 7 dólares, e aqui vem um primeiro erro grave, né? Porque às vezes o jogador ele começa a ganhar um pouco de dinheiro, ele começa a ter uma vontade de jogar cada vez mais caro, e cara, isso é um erro porque você está se colocando em cenários que vai ter cada vez jogadores melhores que você. Então, no stake médio de 4,40 ele ganha 4 mil dólares, mas no stake médio de 9 dólares ele perde 3 mil dólares. Ou seja, pô, vamos dar um passo para trás, você não está pronto ainda, a gente precisa melhorar muitas coisas nesse quesito para você começar a bater esse buy. Então a gente abaixa a grade, a gente mantém ele dentro de algo que ele bata ainda para ir evoluindo o jogo e conforme ele estiver ganhando cada vez mais um ROI positivo, a gente aumentando aos poucos a grade dele. E assim, além disso, a gente também tem que começar a identificar gargalos onde de fato possa ocorrer uma perda de dinheiro grande. Então, assim, em julho de 2024, depois que ele começa a empatar, porque apesar dele estar ganhando na BI 7, ele estava perdendo na BI 9, e aí isso empata, né, ele sai uns 1.500 para frente, a gente acaba começando a procurar gargalos no gráfico dele e aí direcionar os nossos estudos. Ele é um cara que, igual eu mostrei para vocês, 18, 14, ele é naturalmente NIT. Então não é muito comum que esses caras que sejam NITs, eles expulsem muitos torneios. O que é isso? É vomitar o torneio, pegar uma jogada que não faz o menor sentido e é de muito risco e acabar caindo do torneio. E quando você cai do torneio, você perde seu buy-in, né? O nosso foco é sempre aumentar o máximo possível o ITM, entrar no dinheiro e quem sabe buscar as cravadas. Mas torneio de poker é sobre entrar no dinheiro, certo? E aí a gente vê que tem vários períodos desse ano de 2024 que ele tem uma downswing muito agressiva, o gráfico dele desce muito agressivamente. E aí eu começo a me questionar, cara, tem algo muito errado em relação aos torneios que ele está jogando, em relação à maneira como ele está abordando os torneios dele. E aí eu procuro algo no Hand to Note, que é o software que a gente usa para estudar o jogo dos alunos, chamado Bust Out Hands, que são as mãos que faz com que o cara, que são as mãos que ele caiu do torneio, que ele bustou o torneio. E aí quando o aluno está com o ITM meio baixo e está derretendo muito drasticamente, muito rápido, em pouco tempo, eu tendo a olhar essas hands porque me diz muito sobre como que ele está se portando dentro das mesas e o que pode estar acontecendo. E pode ser diversas coisas, porque, por exemplo, ele é naturalmente NIT. E pela conversa que eu tive com ele, nesses períodos que ele estava derretendo muito o gráfico, ele estava jogando sem foco, estava distraído, com problemas off-poker, então o mindset afeta muito as nossas decisões. E aí, nas bust-out hands, eu percebo muita coisa que ele estava fazendo de errado, né? Acaba que a gente senta, dá uma conversa, eu gero um conteúdo quanto a isso, né? Então a gente fica ali 1 hora e meia, 2 horas vendo mãos dele, esse tipo de mão de bust out hands. Aqui eu coloquei um exemplo de um 8-8, que ele deu tribet, um cara forbetou, ele pagou, ele deu um check shove, flop 9 high, tipo assim, uma parada muito a mais mesmo. Então eu pego diversas mãos, muitas mãos mesmo, e começo a falar tudo que ele tá fazendo de errado, né? Eu coloco algumas coisas, pô, parar de pagar tribet como um lixo, spot multiway, parar de dar re-steal. Então rola um dossiê, rola um direcionamento mais incisivo quanto à carreira dele. E aí a gente começa a avaliar a partir daí. Então, assim, ele vai se tornando um jogador lucrativo, mas vai cometendo erros e a gente vai sempre direcionando, porque no fim a gente é só a orientação. Né? Quem tem que cuidar da própria carreira é o próprio jogador. E aí, após a avaliação, né, foi a partir de mais ou menos do dia 25 de julho, a gente tem esses resultados, tá? A gente tem aqui 2.400 de lucro, um ROIzinho médio de 11, um ROI total de 21%, já está na BI6, um pouco acima dos 4,40, mas abaixo do 9,
né? E a gente começa a construir um jogo lucrativo e vocês podem ver que as swings aqui, os swings que a gente fala é quando o gráfico desce ou o gráfico sobe, elas são menos drásticas. Tem algumas aqui, mas bem menos drásticas do que antes. E a gente começa a construir algo, ó, agora sim, está no caminho correto. É isso que a gente está buscando. Porém, aqui ainda a gente identifica, eu e os outros instrutores identificamos mais uma coisa. Cara, tem algo errado ainda em relação à maneira como ele está registrando. É onde a gente identifica o seguinte, olha isso aqui, ó, após o X1 do dia 24 de julho, em torneios vanilla, ou seja, torneios que não são KO, ele fez 3.800 dólares. Então, assim, é um resultado muito bom, um ROI médio de 32%. E faz muito sentido para um cara que é mais niche, que joga menos mãos, porque torneio vanilla, como ele não tem bounty, você tem que jogar menos mãos, você tem que correr menos riscos, você tem que buscar mais o dinheiro. E isso se encaixa no perfil dele, e ele lucrou muito bem nesse torneio. Ao contrário de torneios knockouts, que faz parte da grade dele, que ainda fazia parte da grade dele. Torneios nocaute, ele derreteu 1.300 dólares. Então o que era para ser 3.800 dólares de lucro se tornou mais ou menos 2.500, porque ele derreteu 1.300 dólares, ó, uma parada drástica. Aí aqui a gente para, a gente muda a grade dele, eu vetei torneios bounties, e não é que eu vetei para sempre. Qual que é a abordagem aqui? A gente pega os torneios bounce, tira os torneios bounce da grade dele, foca principalmente em vanilla para ele, pô, sacar, colocar dinheiro no bolso, manter a carreira saudável, ao passo que a gente monta mais, direciona os estudos dele para torneio KO, roda mãos no Hold'em Resource para aprender vários cenários diferentes de torneio KO que pode te dar mais dinheiro. Então a gente está direcionando o gráfico, os estudos dele agora para torneios nocaute, para a gente poder melhorar o ROI dele nesse tipo de torneio e aos poucos a gente vai inserindo na grade, mais baratos do que o que ele já joga, para não gastar muito dinheiro e para ele ir evoluindo aos poucos até que ele seja lucrativo tanto em Vanilla quanto em KO, que é o sonho, porque torneios KO eles têm ROI melhor porque as pessoas cometem mais erros, né? Torneios Vanillas tem menos espaço para cometer erro, mas torneio KO tem muito espaço para cometer erro e a galera deixar dinheiro na mesa. Então, assim, é mais ou menos assim que a gente gerencia a carreira de um aluno. O aluno entra para a gente e a gente precisa de quê? Comprometimento, tempo e dedicação. Porque o cara tem que ter tempo para jogar, tem que estar comprometido com jogar e tem que ter dedicação para estudar o que ele tem feito. E a gente sempre olha para trás. Então é do ponto B para o ponto A. Porque a partir daqui a gente olha o ponto B e viu dos resultados que gerou do A ao B, a gente pode rever, fazer uma engenharia reversa e pensar, pô, é aqui que a gente tem que trabalhar, ali que a gente tem que trabalhar, aqui que a gente tem que trabalhar. E cada carreira é individual entre si e cada aluno a gente precisa trabalhar de maneira individual também. Então, assim, a gente não tem planilhas prontas, você vai jogar isso, isso e isso, porque cada jogador tem seus pontos fracos e pontos fortes ao longo da carreira. Então a gente vai sempre estar avaliando isso, sempre atento quanto a isso, direcionando para que ele se torne cada vez mais lucrativo. Beleza? Então é assim que a gente gerencia a carreira de um aluno. Beleza? Então se um dia você tiver interesse aí de entrar para um time, a gente está com o formulário de inscrições abertos logo abaixo aqui, dá uma olhadinha, tá? Se tiver interesse em ter essa orientação, porque assim, estar dentro de um time não é só sobre receber o bankroll para você jogar, é sobre você receber principalmente a orientação do que fazer, de onde melhorar, certo? Então assim, esse é o estudo de caso do nosso aluno, coisas que ele precisa melhorar. Eu vou trazer mais estudos de caso de outros alunos para vocês ao longo dos conteúdos que a gente for lançando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver ficado até aqui, deixa o like, se inscreve no canal que a gente tem muito mais a agregar. Muito obrigado, valeu!